da roca do destino desvia e fia a trama da vida, traça e mede, precisa o tempo, dá rumo ao curso da nossa história. Sou eu quem viu, sou eu quem tramo, mas quem me desce é a vida, quem me leva é o tempo, quem me desce é a vida, quem me leva é o tempo. Como foi que eu comecei? Ilo trabalhava junto com Pedro, no Teatro de Bonecos de Ilo e Pedro, quando houve aquela grande corrida, muitas pessoas foram para o Chile, o Ilo foi para o Chile, Pedro ficou aqui no Rio, e quando o Ilo voltou do Chile, que o Allende tinha morrido, né, que teve toda aquela coisa, o Ilo, então, criou um grupo. Ele tinha apresentado um espetáculo no Chile e ele quis fazer esse espetáculo no Brasil, que era a história do barquinho, a história de um barquinho. Ele me convidou. Eu fui substituir uma atriz que tinha feito, em primeiro lugar, o meu papel e comecei a fazer teatro com o Ilo. Ali, já tinha feito com Ilo e Pedro, bonecos pelo Brasil. Depois, Ilo criou esse novo grupo que se transformou no Vento Forte, Teatro Vento Forte, que hoje em dia tem sede em São Paulo e cresceu muito. Começou com 5 pessoas, mas depois tinha 10, 15, 20, hoje em dia nem sei quantas tem. Comecei a fazer teatro com Ilo no Vento Forte, até que o Ilo foi para São Paulo. Nós éramos do Vento Forte, mas tínhamos uma afinidade muito grande, 5 de nós dentro do Vento Forte. E nós pensamos, por que nós não podemos criar o nosso grupo e nós ficarmos aqui mesmo no Rio? Era bom trabalhar com Ilo, era maravilhoso, tinha sido lindo, vários espetáculos feitos com Ilo. Era até uma certa ousadia nossa nos separarmos do Vento Forte e fazermos um espetáculo por conta própria. Um medo danado, será que vai dar certo? E então nós comunicamos ao Ilo que nós não iríamos para São Paulo, nós íamos ficar no Rio. E então criamos o grupo Ombu. Ombu, que é uma palavra craô, que nós custamos muito a descobrir esse nome. Descobrimos um dia, passando por uma vitrine, vimos um livro ali no Copacabana Palace, no livro Ombu. A gente queria saber o que é Ombu. Nós estávamos pesquisando muito lendas indígenas e vimos que Ombu, no dialeto dos índios Craô, quer dizer, venha nos ver, veja-nos. Então, poxa, é isso que a gente quer que nos vejam. E demos o nome ao nosso grupo de Ombu e criamos o primeiro espetáculo, que foi A Gaiola de Avatsiu, que era um espetáculo feito assim, com pouquíssimo dinheiro, só com as coisinhas que a gente tinha, com figurino emprestado, ajuda de um amigo, ajuda de outro amigo. Então foi assim que nós criamos A Gaiola de Avatsiu, que teve um sucesso enorme. Ganhamos até o prêmio Molière com esse espetáculo, um prêmio de incentivo ao teatro infantil. Então a gente ficou com medo, sabe? Foi um sucesso tão grande da Gaiola que a gente tinha medo. De que a gente vai falar agora, meu Deus? Falamos dos índios. Através dos índios chegamos a uma história que nós mesmos criamos, chamada Gaiola de Avatsiu, que era a história de um caçador que pegava passarinhos, colocava na gaiola e vendia numa feira. Eu era o caçador. Então, depois disso, pensamos assim, por que nós não falamos de nós mesmos? Era um momento de muita dificuldade de manutenção do grupo. Nós éramos 5, queríamos continuar trabalhando juntos, mas não sabíamos como, dificuldade. Então, resolvemos criar uma história que falava de uma família.
uma analogia à nossa história, né? Uma família de palhaços que tinha um circo que estava em decadência e não sabiam como dar vida àquele circo. Então criamos a nossa história, que chama Fala Palhaço. Foi o nosso segundo espetáculo. A história começa quando a sessão de um circo termina. A sessão terminando, então começava a nossa vida diária, a dificuldade, falta de dinheiro, pouco público, a mãe tinha que ficar o tempo inteiro cuidando de tudo, cansada, com 2 filhos. Eu era uma das filhas, a mãe era muito mais velha que eu, era Regina Linhares, eu era a filha. Então, foi uma história, assim, cada um tinha que trazer um pedacinho. Nós pensamos em fazer coisas que falassem muito da nossa brasilidade, das coisas que a gente vive a cada dia, né, com a nossa linguagem. Então trouxemos muitos provérbios, como é que a mãe falava, essas coisas que eu escutei muito na minha infância. Papagaio come milho, periquito leva fama, coisas, provérbios assim, ditos populares, era isso. Era a forte do nosso texto, eram os ditos populares. A partir daí criou-se essa história. E foi também um sucesso. Fala Palhaço, a gente conseguiu, eu ganhei o prêmio de atriz com esse espetáculo, Beto e Kaique não tinha de música, mas teve mais 2 ou 3 prêmios grandes, prêmio Mambembe, viajamos pelo Brasil com Fala Palhaço, foi muito bom.